Seja justo com as suas atitudes, seja justo com as suas palavras, seja justo nos teus julgamentos com relação à vida à sua volta. E você vai ver que da onde você menos espera, o Senhor vai mandar o recurso. Eu falo isso de experiência própria, viu? Eu não estou falando isso como um chavão, não. Eu não estou falando isso como de uma mensagem que veio de outro lugar. Eu falo de experiência própria. Muitas vezes o Senhor proveu para mim, da onde eu menos imaginava, chegou a provisão. Muitas vezes, na hora que eu estava sendo humilhado, pisado, envergonhado, sabe? O Senhor veio, me levantou e deu dupla honra. Eu digo para você, se você crê, você semear no reino de Deus, em justiça, você vai colher as bênçãos do Senhor. Deus vai fazer multiplicar, Deus vai fazer vida onde não tem. Sabe, ali houve um ato de justiça daquele menino. André e Felipe. Felipe disse, não tem o que fazer. 200 dinheiro de pão não vai dar para cada um como um pedacinho. André já é um pouco mais maleável e disse assim, Senhor, tem um menino aí. O menino tem 5 pães e 2 peixinhos, mas tem mais ou menos umas 15 mil pessoas, Senhor. Tem 5 mil homens, fora a mulher e criança. O que é 5 pães e 2 peixinhos? E o Senhor Deus então disse para ele, traz. E faz para eles, fale para eles sentar em grupos de 50, em grupos de 100. E tendo dado graça, repartiu, deu para os discípulos, e os discípulos para o povo, e sobrou 12 cestos de pães. Sobrou. Porque Jesus não estava dividindo, Jesus estava repartindo. É diferente. Nós fizemos aqui, eu sempre dou esse exemplo, no final do ano passado, junta a panela. Juntamos as panelas na passagem do ano, fizemos um jantar. Irmão, o povo comeu que até passou mal. Porque crente não bebe, mas o que come é brincadeira. Saíram com a barriga. E cada um ainda saiu com uma marmitona. Não é marmitinha não, porque a Márcia não é econômica nessa área. Uma marmitaça. Para levar para casa. E depois que foi todo mundo embora, ela olhou para mim e disse, o que eu vou fazer com tanta comida? Parece que Deus multiplicou. Eu falei, parece não, Deus multiplicou. Porque não foi dividido, foi repartido. Quando a gente reparte o pouco que a gente tem com o outro, nós entramos num ato de justiça. Lembra que eu falei quarta-feira, próxima passada, em revelação de Deus, que os símbolos em ação geram milagre? Quem lembra? Irmão, fica de ouvido aberto nas revelações que o Senhor traz, porque vem nas entrelinhas, viu? Vem nas entrelinhas. Eu disse aos irmãos, olha, fresquinho do céu, hein? Fresquinho do céu. Os símbolos que o Senhor traz, símbolos em ação, gera milagre. O que foi que aconteceu aqui? O símbolo era um pão e uns poucos peixes. Mas em ação, fé em ação, vamos repartir. Nem que cada um coma sequer um espinho desse peixe, um grão desse pão, mas nós vamos repartir. De repente, o milagre da quantidade começa a acontecer. E eles lançam a mão no cesto e serve. E lançam a mão no cesto e serve. E lançam a mão no cesto e serve. E quando acaba, todo mundo farto, comer até não querer mais, ainda sobrou 12 cestos. Só para lembrar de que o Senhor é Deus. Amém, irmão? Tenha medo não. O pouco com Deus é muito. Não se preocupe não. Coloque no altar do Senhor, ore a Deus e você vai ver Deus multiplicando. Você vai ver Deus multiplicando. A gente às vezes faz compra. E quando leva as coisas para casa a gente ora. E Deus multiplica dentro do armário. Sabia disso? Você usa e tem. E quando alguém precisa, ainda tem para dar. É verdade. Porque a gente reparte. Quando nós entramos nesse propósito de fé, o Deus da quantidade, o Senhor da quantidade vem operar. O quinto milagre, vamos para nós terminar logo. Quinto milagre, João 6,16, logo aí em seguida. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles.
e o mar levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. Aproximou-se do barco e temeram. Porém ele lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra por onde ia. Olha, vamos voltar um pouquinho para a gente gravar. Jesus não é só Senhor da qualidade, Ele não é só Senhor da distância, Ele não é só Senhor do tempo, Ele não é só Senhor da quantidade, mas Ele é também Senhor do ambiente. Aonde Jesus está, algo novo acontece. Jesus está na sua casa? Amém? Então algo novo tem que acontecer. Jesus está no seu trabalho? Algo tem que acontecer lá. Jesus está no seu casamento? Algo tem que acontecer aí. Jesus está entre você e seus filhos? Algo tem que acontecer aí. Jesus está na sua finança? Algo novo tem que acontecer aí. Porque Ele muda ambiente. Ele muda ambiente. Eles estavam no barco açoitados pelo vento, e o barco balança para cá e balança para lá, vai a pique, vai virar, vai acontecer uma tragédia, e Jesus vem andando sobre a água. E eles olham, é um fantasma, e o Senhor: não tema, sou eu. E Pedro diz: então, Senhor, vem. Nos outros evangelhos, Pedro chega a dizer: se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo aí. E o Senhor Jesus: vem, Pedro. Ele anda sobre as águas por um pouco de tempo e começa a afundar porque teve medo. E o Senhor então resgata Pedro e ambos entram para dentro do barco. E o Senhor diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E fez uma grande bonança e eles chegaram do lado de lá. Sabe por quê, irmão? Aonde Jesus está, algo novo acontece. Ele é Senhor do ambiente, irmão. O ambiente que você vive tem que ter Jesus. Você, eu, nós temos que refletir Jesus aonde quer que a gente vá. Recentemente, eu tive aquele dia que eu não pude vir à igreja, que fui num congresso em São Paulo. Na hora do almoço, eu fui almoçar num restaurante ali perto. E em São Paulo tudo é muito caro, ficou em 24 ou 24,80, 24,80 para ser mais exato, o almoço, o prato que eu peguei. Eu estou justificando porque eu não como tanto assim, viu, irmãos? Eu sou gordinho, mas não sou comilão, não. Eu peguei ali aquele prato, tal, comi e tal, na hora de pagar eu fui pagar e eu não tinha dinheiro mais trocado. Eu tinha 2 notas de 20 para cobrar 24. Ou seja, 20 e a outra nota de 20 faria o troco dos 4. A pessoa me deu 6 e ela deu um desconto para mim dos 80, me deu R$6 e me devolveu R$30. Como se eu tivesse dado a ela uma nota de 50, quando na verdade eu dei 2 notas de 20. Aí eu saí da fila e dei aquela brecada assim, um monte de gente atrás de mim. Voltei para trás. Falei: moço, o senhor errou no meu troco. Ele falou: não, eu te dei um desconto. Ele estava falando de 80 centavos que ele deu de desconto. Eu falei para você, eu te dei um desconto de 80 centavos. Falei: não, moço, não é os 80 centavos não. Eu te dei foi 40, não foi 50. O senhor me deu troco a mais aqui. Então aqui, faz o troco direito. Aí ele fez o troco, ficou olhando para a minha cara espantado, porque isso em São Paulo, irmão, já viu falar em mosca branca? Não existe. Elefante cor-de-rosa? Não existe. Só para quem já está delirando. Nem mosca branca, nem elefante cor-de-rosa. O homem ficou olhando para mim com a cara de espantado. Falou: rapaz, é mesmo, desculpe. E trocou e me deu e eu saí. E todas as pessoas que estavam atrás de mim, só faltou me chamar de santo, para não falar outras coisas. Balançavam a cabeça, como quem diz: mas é muito bobo, esse cara está roubando nós aqui com esse almoço tão caro e você devolve. Problema deles, se tem alguma coisa que eu não sei. Não cabe a mim julgar, né? Mas pelo olhar das pessoas, era isso que a gente via. Essa indisposição, porque o ambiente lá não tem Jesus, meu irmão. Então quando chega alguém que tem Jesus no coração, abala o ambiente.
Aonde você vai, você leva Jesus com você. Não dá para Jesus ficar em casa e você ir sozinho trabalhar. Não dá para Jesus ficar em casa e você entrar sozinho no carro. Quando você está no trânsito e você fala algum nome bonito lá fora, lembre-se que o Senhor Jesus está sentadinho do seu lado. Ele está junto contigo ali. Se você acha difícil ele estar dentro de você, então imagine que ele está sentado do seu lado. Mas na verdade ele está aí dentro de ti. E você diz um palavrão, você trata a pessoa. Irmão, entenda. Aonde Jesus está, alguma coisa nova acontece. Está sendo perseguido? Estão perseguindo você? Espera aí um pouquinho, Jesus está com você. Vai mudar isso aí. O Senhor vai dar uma volta de 180 graus nesse negócio. 360 graus. O Senhor vai mudar isso. Vai mudar, porque aonde o Senhor Jesus está, algo novo tem que acontecer. Nós não vamos ser escravos de ninguém, porque o Senhor Jesus nos fez príncipes e princesas, reino sacerdotal, nação santa. Ele não aceita que você seja escravo. Talvez Ele até permita que a gente passe por alguma situação para o nosso amadurecimento, mas Ele não vai deixar que nós sejamos feitos escravos de ninguém, em lugar algum, em tempo nenhum, porque o que Deus tem para nós é vida de qualidade. Ele está olhando para nós ao pertinho e também à distância. Ele está contando o nosso tempo de vida e sabe que nosso tempo nessa terra é muito curto e que nossa estrutura é pó. Ele sabe também que nós precisamos de quantidade junto com qualidade. Quantidade de pessoas para fazer o ambiente ficar agradável. Ele vai saber colocar do seu lado, não a pessoa só que te persegue, mas a pessoa que acrescenta a sua fé, a pessoa que vive em Deus contigo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Ele é Senhor do ambiente. Sexto, João capítulo 9, aí só falta 2, está terminando, viu? 9. Quem está cansado, diga amém. Amém. Então a gente vai ficar mais um pouquinho. 9:1 diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, hein? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, é outro, parece com ele. Ele dizia: Sou eu. Esse é um outro milagre. Esse homem também sofria dores, irmãos. Quando a Bíblia diz, e esse eu acho que é um dos poucos casos, se não é o único caso, eu não tenho essa certeza aqui, agora, de memória, que Jesus faz o lodo e vai untar os olhos do cego. A maioria das pessoas tem o globo ocular e às vezes são cegos por algum problema, diabetes, alguma doença, um problema de córnea, ou de descolamento da retina, ou qualquer outra coisa que possa acontecer que deixa ou leva a pessoa à cegueira. Mas, em alguns casos, quando a pessoa é cega de nascença, muitas vezes por conta da má formação, a pessoa nasce sem o globo ocular, não tem o olho, não tem a bola do olho. E realmente, a esses, não há o que fazer. Não tem o globo ocular, consequentemente, todos os nervos e os neurônios estão destruídos, estão mortos, e não tem como reativar isso. Jesus então faz o lodo, porque a Bíblia diz que do barro nós viemos e para o barro nós vamos voltar. Nós somos feitos do barro. Jesus pega o barro então, faz o lodo, põe no olho, que deve ter sido como o globo ocular, e diz para ele: agora vai, lava os seus olhos no tanque de Siloé, e depois volta, vendo. E a Bíblia diz que assim como Jesus disse, ele foi. É muito provável que ele sentia muita dor, porque diz o texto nos outros evangelhos, que quando pegaram ele gritava muito.
Ele gritava muito, ele teve medo que alguém tocasse nos seus olhos, ou no buraco do olho, melhor dizendo. Provavelmente ele tinha dor. E às vezes quando a gente tem dor, a gente não quer que ninguém toque. Às vezes a dor não é no olho, às vezes a dor é na alma. Às vezes a dor está escondida lá dentro da nossa alma, no profundo e no escondido. E quando a gente fala, vem irmão, vamos falar sobre esse assunto, a pessoa diz, não, nesse assunto eu não quero mexer. Às vezes Jesus começa a falar através de uma mensagem dessa e tratar no coração, a pessoa se arma, cria mecanismo de defesa, diz, não toca nesse assunto, não toca. Quer ver coisa? Mensagem sobre perdão. Quando a gente começa a falar e diz, olha, está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 14, que se não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não perdoará, mas que se você perdoar, o vosso Pai que está no céu vos perdoará. A pessoa trava e diz, não, aqui não mexe não porque dói. As mágoas, os sentimentos e as dores que eu sinto são profundas. Eu não quero falar sobre esse assunto. Eu aqui estou com Deus, eu busco a Deus, eu não engano ninguém, eu entrego minha oferta, eu deixo meu dízimo, eu sou um homem de bem, eu sou uma mulher direita, mas não toca nessa área. Para isso aí não tem remédio. E às vezes o Senhor precisa pegar na marra. Permite que circunstâncias aconteçam e nós somos como que tomados na marra. E Deus precisa reconstruir. Reconstruir lugares do nosso coração, da nossa alma, que foram destruídos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Será que tem gente assim dentro da igreja? Sim ou não? O que você acha? Será que tem gente com a alma ferida? Será que tem gente que esconde problema? Será que tem gente que só coloca no altar de Deus o que lhe convém? Sim ou não? Claro que sim. Porque vai tocar, vai doer. Eu não quero falar daquilo que me maltrata, eu não quero falar daquilo que dói. Celso, eu posso usar o exemplo que você falou na quarta-feira? Posso, Celso? O Celso disse na quarta-feira que o pastor foi duro com a gente. E a gente tentou e ele foi duro, né? Doeu para mim. Foi duro para mim também. Falar da maneira que eu falei com os irmãos quando eles chegaram. Mas não tinha outra saída. A saída que tinha era aquela. E mesmo quando eles tentaram argumentar, eu falei, não tem jeito, irmão, tem que tocar o dedão nessa ferida aí e tem que apertar esse carnegão para ele pular fora, não é? Não tem jeito, tem que resolver isso aí. Eles falaram, pastor, então vamos apertar. Se não tem jeito, tem que apertar, vamos apertar. Apertou, doeu pra caramba, todo mundo chorou. Desculpa a expressão, nada acadêmica, né? Doeu pra caramba, mas essa é a verdade. A irmã chorou uns 15 dias, que misericórdia, parecia que ia assar o olho, de tanto que chorava. O irmão chorou, e eu ficava olhando, me doía a minha alma, eu falava, meu Jesus, honra Ele, Senhor, abençoa, aquieta o coração, e eu orei de noite, eu orei de dia, eu orei de madrugada, Deus sabe do que eu estou falando, de repente começou a aparecer com a cara mais alegrinha, e eu com medo da irmã entrar em depressão, ou coisa semelhante, e o Espírito Santo foi acalentando, foi acalmando, aquietando, quando eu vi os irmãos chegar com um sorriso no rosto, e dizendo que ia se membrar na igreja, eu falei, louvado seja o nome do Senhor, porque o meu Senhor é o Senhor da dor também. Ele é o Senhor da cura. Ele é o Senhor que consegue entender a dor do outro. Ele não tem só a qualidade, Ele não tem só a questão de operar perto e longe, na distância. Ele não é só Senhor do tempo, Ele não é só Senhor da quantidade, Ele não é só Senhor do ambiente, Ele é Senhor da dor também. Ele sabe, Ele entende a dor das pessoas. E escute uma coisa que eu vou falar, quase que finalizando, falta pouquinho para finalizar. O problema seu é seu, filho. A dor sua é sua. E não tem como eu dimensionar o que é que você está sentindo. Quando você vê uma pessoa sofrendo, não julga não. Ah, pastor, mas é uma bobagem, está sofrendo por causa de uma bobagem. É uma bobagem para você, porque não é você que está lá. É a pessoa que está lá e você não conhece a estrutura dela. Você não sabe, para você pode ser uma bobagem, mas para a pessoa tem uma significância que é incompreensível para você. Então não julgue ninguém não. Às vezes eu atendo adolescente que chora aí na igreja. Chora, uma bobagem. E chora, mas a importância para aquela pessoa, o significado que tem para aquela pessoa é forte. Para mim, que sou um homem velho, maduro,
Pode ser uma bobagem, mas para ela ou para ele, que é um adolescente que está começando agora, é algo profundo que está machucando. Às vezes a fala errada do pai, a fala errada da mãe, ou do irmão, ou do amigo, ou do professor, ou do patrão, eu não sei, é o suficiente para fazer a pessoa sofrer. E não dá para a gente julgar e falar, deixa de bobagem, que nem os antigos falavam, né? Não dá para ser assim. No século 21, o Senhor, Ele conhece a nossa dor. E para finalizar, irmão, a sétima, que está em João capítulo 11, o versículo é o 25 e o 26, para a gente encerrar. Diz assim: E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Sim ou não? O Senhor é a ressurreição e a vida. Ele é Senhor da vida e Ele é Senhor da morte. Ele é Deus que começou a boa obra na sua vida e Ele é o Deus que vai saber terminar. Ele é o Deus que começou a boa obra na vida do seu marido e filho, e Ele vai saber terminar. Ele é o Deus que começou a boa obra na vida da sua esposa, irmão, e Ele vai saber terminar. Ele é o que começou a obra, irmã, na vida do seu filho ou da sua filha, e Ele vai saber terminar, sabendo que Ele é um Deus que traz qualidade. Ele é Senhor da distância, Ele trabalha de perto e de longe, acordado ou dormindo. Ele é o Deus do tempo. Um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele pode fazer tudo num piscar de olhos. Ele também é Senhor da quantidade, Ele não vai deixar faltar nada. Ele cria ambientes para que Ele possa operar. Ele também é Senhor da dor, Ele conhece o limite de cada um. E Ele é Senhor da vida, e Ele é Senhor da morte.